Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, nós vamos trabalhar o Estatuto dos Servidores do município de São Leopoldo. Então, acompanha comigo no material complementar, né? Acompanha lendo a lei, né? Como a gente sempre faz. E já vamos direto ao que interessa, né? O artigo 2º traz o conceito de servidor público. Servidor público, que é a pessoa legalmente investida em cargo público. Cuidado, que o conceito de servidor público, aqui no Estatuto, é diferente do conceito de servidor da lei orgânica. Porque na lei orgânica dizia que era servidor todo aquele que recebe pelos cofres municipais. Só que os cofres municipais, além de cargos públicos, podem remunerar outro tipo de trabalhador, como, por exemplo, os temporários. Aqui não. Aqui para o Estatuto, somente será considerado servidor quem ocupa cargo público. E a gente sabe, né, que o cargo público ele pode ser efetivo e pode ser em comissão. Então, além dos concursados, que são servidores do município, também é considerado servidor público aqueles nomeados livremente pelo prefeito, aqueles cargos em comissão. Servidor, então, quem é? É quem está investido em um cargo. Investir alguém em um cargo é pegar uma pessoa e colocar ela, nomear ela para um cargo que esteja vago. Isto é investir. Isto que é servidor. É a pessoa que está ocupando o cargo público no município. E aí nós temos, no artigo 3º, que o conceito de cargo público, né? Cargo público ele é criado por lei, em número certo, tem uma quantidade pré-definida, com denominação própria, cada um dos cargos tem um nome característico, sendo remunerado pelos cofres municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades que são cometidas a esse servidor que está investido nele. Então aí que está dois conceitos que podem aparecer nessa prova. O conceito de servidor e o conceito de cargo. Maravilha. Dando sequência, os cargos são de provimento efetivo em comissão, eu sei. Tá aí, ó, cargo efetivo, esse provido mediante concurso público, esse que tu que está aí me assistindo vai ocupar. E o cargo em comissão é aquele de livre nomeação e exoneração pelo prefeito. Artigo 4º. A investidura em cargo público depende de aprovação prévia. Essa aqui é a regra. Exceto ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, porque o cargo em comissão não precisa de concurso público. Por outro lado, ele não terá aquela estabilidade que o servidor público tem após 3 anos de exercício. Muito bem, parágrafo 1º, a investidura em cargo do magistério municipal, professores em todas as escolas, será por concurso público de provas e títulos. Títulos são pontuações extras que o candidato traz para o concurso. Além dos pontos da prova, haverão pontos em razão das características pessoais do candidato, né? O candidato que já tem lá uma pós-graduação, uma especialização, qualquer coisa que possa pontuar mais, né? No concurso, geralmente, tem a lista já dos títulos que vão ser exigidos. Parágrafo 2º. A investidura no cargo de guarda municipal também é por concurso público, com fases diversificadas e formação programática própria. Porque como o guarda municipal tem uma responsabilidade muito grande, vai lidar diretamente com pessoas, situações de conflito, situações de violência, ele tem várias fases aí para se chegar lá, né? Teremos uma fase de psicotécnico, uma fase de prova física, tudo para garantir que a pessoa selecionada esteja em condições de desempenhar bem as funções de guarda municipal. Parágrafo 3º. Esses cargos em comissão são somente para 3 funções: direção, chefia e assessoramento. CC deve ser utilizado para esse tipo de função, não para funções técnicas profissionais, porque para funções técnicas profissionais eu devo utilizar servidores concursados. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Vamos dando sequência e vamos agora para o artigo 5º, que fala da função gratificada. O que é a função gratificada? É quando esse cara que ocupa um cargo efetivo, ele é designado para uma função de direção, chefia e assessoramento. E aí, além do valor do cargo efetivo, ele vai receber essa função gratificada. A função gratificada só pode ser dada para um servidor efetivo. Um servidor em comissão não poderá receber essa função gratificada. É isso que nós temos aí, portanto, neste artigo 5º, tá? Muito bem. Artigo 6º. É vedado cometer ao servidor atribuições diversas do seu cargo,
exceto em cargos de direção, chefia, assessoramento e comissões legais. Eu não posso pegar um servidor que tem uma atribuição de psicólogo e mandar ele trabalhar como motorista. Cada cargo tem suas atribuições especificadas. E eu não posso dar uma atribuição para o servidor que não esteja naquela relação. Se eu fizer isso, eu estou colocando o servidor em desvio de função. E isso é algo que é vedado. Não se deve desviar os servidores das atribuições do seu cargo, exceto quando eles vão receber uma função de direção, chefia e assessoramento, que eles vão ser pagos especificamente para isso. Maravilha, pessoal! Vamos dando sequência. O próximo título agora vai começar a nos falar sobre o provimento, aperfeiçoamento e a vacância. Provimento é o ingresso, tá? Como que um cargo que está vago vai ser preenchido. Isso é o provimento. Requisitos básicos para ingresso no serviço público municipal. Ser brasileiro ou estrangeiro, né? Porque o estrangeiro agora, conforme a Constituição, também pode ocupar cargo público. Então não precisa ser só brasileiro, os estrangeiros também podem concorrer aos cargos públicos. Ter idade mínima de 18 anos. Estar quite com obrigações militares e eleitorais. Ter boa saúde física e mental, que é comprovado mediante exame médico, mediante perícia. Ter atendido outras condições que o cargo traz. Tem cargo que vai exigir graduação em nível superior, tem cargo que vai exigir CNH, enfim, tem vários requisitos que podem ser acrescentados a esses. Os cargos públicos serão providos, então, por várias formas. O artigo 8º traz as nossas formas de provimento. Eu sempre recomendo que tu compare as formas de provimento com as formas de vacância. Por quê? Provimento é quando eu tenho um cargo vago. Né? Eu tenho um cargo vago. Eu pego uma pessoa e coloco ela para ocupar esse cargo. Isso é provimento. Que é diferente de vacância. É o contrário de vacância, né? Vacância é quando gera vaga. É quando eu tenho lá um cargo ocupado, eu pego essa pessoa e eu tiro desse cargo. Quando alguém é demitido, quando alguém é exonerado, quando o servidor se aposenta, o cargo que ele ocupava até então fica vago. É isso. Provimento e vacância. Por que eu gosto de comparar isso? A vacância está no artigo 40, tá? E aqui no artigo 8º nós temos as formas de provimento. Porque tem duas situações que são ao mesmo tempo formas de provimento e de vacância. Por quê? Porque o servidor ele vai sair de um cargo e vai ocupar outro. São situações que ele troca de cargo. Quais são essas duas situações? São a recondução e a readaptação. Na recondução, o servidor estava ocupando um cargo e ele volta para o seu cargo anterior. A gente vai estudar depois como é que ela funciona, tá? Detalhadamente. E a readaptação, o servidor está ocupando um cargo e ele possui uma limitação na sua capacidade física ou mental. E ele não tem mais como continuar ocupando aquele cargo. E aí se providencia um cargo compatível com a sua limitação. Ele sai deste cargo e ingressa neste novo. Nos dois casos, na recondução e na readaptação, o servidor vai gerar vacância de um cargo e provimento em outro. As outras formas de provimento e de vacância são exclusivas. Nas outras formas, só há provimento ou só há vacância. Então, estão aí as formas de provimento, a principal delas que é a nomeação. Tu vai fazer o concurso público, vai passar, vai ser nomeado. Temos também a recondução, readaptação, que já comentamos que também são formas de vacância. A reversão, que é o retorno daquele que foi aposentado por invalidez e recuperou sua capacidade para o trabalho. E temos a reintegração, que é o retorno do demitido. Aquele servidor que foi injustamente demitido, ele pode, mediante uma decisão judicial, ganhar o direito de voltar a ocupar o seu cargo. E o aproveitamento é quando o servidor está em disponibilidade. Ele ficou por algum motivo sem cargo, e aí eles arrumam um cargo para ele ser aproveitado. Isto que é a figura, então, do aproveitamento, que também a gente vai estudar mais detalhadamente no decorrer do nosso curso. Artigo 9º. As normas gerais para a realização do concurso serão estabelecidas em regulamento. Além dessas normas gerais, os concursos também vão ter regras específicas no edital do concurso. O edital traz as regras do concurso, né? Parágrafo 2º, reserva de vagas para portadores de deficiência. 5% das vagas ficam reservadas no concurso, tá? Aí o primeiro inciso ali traz o conceito de deficiência e o segundo inciso estabelece como que vai ser comprovada essa deficiência. Claro, com um atestado por um laudo de uma junta médica. E aí tem alguns critérios aí para o provimento dessas vagas.
mais importante do inciso 3, letra C, que diz que após 19 preenchidas por quem não está concorrendo nas cotas, vai ter uma preenchida por portador de deficiência. Essa é a lógica. Claro, 5%. Preenche 19, a 20ª vaga é de um portador de deficiência. Preenche mais 19, a 20ª é um portador de deficiência. Essa aqui é a ideia. Maravilha. Prazo de validade do concurso é de até 2 anos, prorrogável por igual período, conforme o artigo 11, conforme está na Constituição Federal também. Nenhuma novidade neste ponto. E agora, então, a gente tem a primeira forma de provimento, que é a principal delas, que é justamente a nomeação. Nomeação é o ato de investidura do cargo, né? E pode ser feito em comissão ou em caráter efetivo. E em comissão será nomeado quem vai ocupar esse cargo de livre nomeação e livre exoneração. E para o cargo efetivo, aquele que é aprovado em concurso, né? Tem o caso, nós vamos comemorar depois. Maravilha, pessoal! Vamos seguindo. O parágrafo único traz a regra do nepotismo, né? O nomeado ou designado para exercício de cargo em comissão, antes da posse, vai declarar por escrito que não tem relação familiar de parentesco que importe a prática de nepotismo, vedada na forma da lei municipal, porque o nepotismo é a nomeação de parentes, né, para esses cargos em comissão. Parentes das autoridades, né, não poderão ser nomeados. Então tá aí a regra. O artigo 13, né, como não poderia deixar de ser, diz que a nomeação dos cargos efetivos vai obedecer à ordem de classificação do concurso, claro. Maravilha, pessoal. Nós temos a nomeação e após o servidor estar nomeado, tem mais 2 passos que ele vai dar, que são os que estão na próxima sessão. É a posse e o exercício. Então, vamos ver o que vai acontecer com vocês aí, logo após o sucesso aí, neste concurso aí do município de São Leopoldo. Vocês vão ficar lá bem classificados, tem uma lista lá que vai ser homologada, né? E na lista vai estar o teu nome lá entre os primeiros colocados. E aí, quando a prefeitura for iniciar as nomeações, ela vai realizar a tua nomeação, chamando, então, os cargos efetivos na ordem da classificação do concurso, respeitando aquela cota, claro. Pois bem, nomeação. É publicada a nomeação. E a nomeação é o ato pelo qual a administração está te chamando para ocupar o cargo público. Aí, a administração precisa saber se tu aceita ou não o cargo. Porque tu começa a fazer um monte de concurso e daqui a pouco, na hora que tu é chamado, tu não quer mais assumir aquele, porque tu já está no melhor, né? Então, nós temos a posse, que é a próxima etapa. Na posse, tu vai dizer que quer e que pode assumir o cargo. Por quê? Porque tu vai manifestar a tua aceitação e tu vai comprovar que tu preenche os requisitos para ocupar aquele cargo, tá? Então, o artigo 14 diz que posse é a citação do cargo. O parágrafo 1º diz, então, que tu tem que comprovar na data da posse que tu tem idade mínima e não ultrapassou a idade máxima para o recrutamento. Que tem cargos que têm idade mínima e máxima fixada em lei, né? Quando isso ocorre, tu tem que ter essa idade na data da posse. É o que está estabelecendo o parágrafo 1º. O prazo de posse, pessoal, o prazo de posse é de até 10 dias. Então, na tua nomeação, tu tem 10 dias para comparecer ou para pedir a prorrogação por mais 10 dias, porque esse prazo é prorrogável por igual período. Então, para a posse, eu tenho 10 dias prorrogáveis por mais 10 para aceitar o cargo. No ato da posse, o nomeado tem que apresentar uma declaração que ele não está ocupando um outro cargo público, né? Porque os cargos não podem ser acumulados, né? Como a gente já comentou na lei orgânica, né? Somente naqueles casos que a lei orgânica e a Constituição Federal admitem, né? Somente posso acumular cargos naqueles casos, 2 de professor, 1 de professor com técnico ou científico, ou 2 de profissões regulamentadas na área da saúde, né? Isso aí, maravilha. Bom, pessoal, vamos seguindo então aqui. O artigo 15 dá o próximo passo. Agora que tu já aceitou e tu já comprovou que tu pode ocupar aquele cargo, aí tu vai entrar em exercício. Entrar em exercício é começar a trabalhar de fato. Porque quando tu tomou posse, tu não é obrigado a tomar posse e já sair trabalhando naquele mesmo dia. Tu tem um prazo, após a posse, de 5 dias para entrar em exercício. Então aqui o prazo é de 5 dias e aqui não tem prorrogação, tá? Não tem prorrogação no prazo de exercício, somente no prazo de posse, tá? Maravilha. Aí tu entrou em exercício. Quando tu entra em exercício, tu começa a receber, né? Começa a contar os dias para tu receber a remuneração daquele mês e começa a contar os 3 anos do teu estágio probatório.
É o exercício que conta, então, o teu tempo de serviço para todos os efeitos. O artigo 16, ele fala que nos casos de reintegração, reversão e aproveitamento, o prazo de exercício não vai ser contado da posse, porque nesses casos não tem posse. Porque a nomeação é uma das formas de provimento, né? Tem também a reintegração, a reversão e o aproveitamento. Nesses casos, o servidor ele já ocupou um cargo, ele já tomou posse, e ele, por algum motivo ele vai ou voltar para o cargo anterior, nesses dois casos, ou ser aproveitado num cargo semelhante. Nesses casos, quando é publicado o ato de reintegração, reversão ou de aproveitamento, não vai haver posse, já vai direto haver o exercício. Então, quando é publicado este ato, ele tem o prazo de 5 dias já para entrar em exercício. Este prazo de 10 dias, prorrogável por mais 10, é para posse, e tu só vai tomar posse quando tu entra por nomeação. Nesses outros casos que não há posse, aí tu vai entrar em exercício a contar da publicação desse ato. Tranquilo, pessoal? Maravilha, né? Então vamos seguindo. O artigo 18 apenas diz que todas as circunstâncias do exercício devem ser anotadas, né? E o artigo 17, que eu acabei pulando aqui, a readaptação e a recondução não interrompem o exercício. O que tem em comum a readaptação e a recondução, que a gente já comentou mesmo? Isso, né? A recondução e a readaptação são ao mesmo tempo uma forma de provimento e forma de vacância. Por quê? Porque eu estou trocando de cargo. Eu estou deixando um cargo que eu vinha ocupando até então e passo a ocupar um novo cargo. E como assim não interrompe o exercício? É como se tu tivesse o mesmo cargo. Por exemplo, a gente tira férias, né? E a cada 12 meses tu tem direito de tirar 30 dias de férias. Se falta um mês para tu tirar tuas férias e tu vem a ser readaptado ou reconduzido, tu pode, depois desse mês, tirar tuas férias. Porque a contagem não é zerada e se inicia no novo cargo. A contagem continua. Tu só muda o cargo. A contagem do tempo se dá no serviço público do município, não no cargo que tu está detendo. Então, não vai precisar trocar de um cargo para outro para esses fins de exercício. Tu não vai precisar ser exonerado de um cargo, receber os direitos proporcionais e iniciar do zero no outro. Não. Tu vai continuar como se tu estivesse no mesmo cargo. A diferença é que estará em outro cargo. É essa a ideia. Bom, dando sequência, estabilidade. A estabilidade, que eu já falei várias vezes, tu vai adquirir após 3 anos de exercício. Quem é que tem estabilidade? Quem é nomeado para cargo efetivo. Cargo em comissão, nunca terá estabilidade. Pode ficar 20 anos lá no município que não vai ter estabilidade o cargo em comissão. Só tem estabilidade o cargo efetivo. 3 anos de probatório e aí, concluído esses 3 anos de exercício, o servidor é estável. Ser estável significa que só pode perder o cargo em 3 hipóteses que estão previstas na Constituição e também estão aqui no Estatuto. E quais são essas 3 hipóteses? Primeiro, sentença judicial transitada em julgado. É um processo judicial que já transitou em julgado, no qual não cabe mais recurso, que condena o servidor à perda do cargo. Processo administrativo que ser segurado ampla defesa. É um processo realizado pela própria prefeitura, por órgãos do município, que vai possibilitar que o servidor se defenda. E se no final ele for condenado pela prática de um ato, de uma infração prevista aqui no Estatuto, por exemplo, ele pode sofrer a pena de demissão. Mas tem que ter esse processo administrativo. Eu não posso simplesmente ver um servidor cometendo uma infração e aplicar para ele a demissão. Tem que fazer um processo, permitir que ele se defenda e somente após o processo que pode ser aplicada essa demissão. Ou o terceiro caso, que ainda não está valendo na prática, mas para fins de prova pode ser cobrado, é o procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar. Essa lei complementar ainda não foi feita. E enquanto não for feita esta lei, não existe esse procedimento, tá? Hoje esse procedimento não está sendo aplicado porque a lei complementar ainda não foi feita. Quem sabe um dia eles façam essa lei complementar. Quando fizerem, os servidores serão avaliados mesmo após o probatório. Quer dizer, após aqueles 3 anos de probatório, o servidor continuará sendo avaliado periodicamente para ver se ele continua sendo eficiente. Para acabar com aquela história do servidor passar no concurso, se dedicar por 3 anos e depois se tirar nas cordas e não trabalhar mais, né? É essa a ideia, dar mais eficiência para o serviço público. Tranquilo, pessoal? É isso que pode aparecer na tua prova sobre a estabilidade. E aí, para entrar em exercício, então, tu vai ter um estágio probatório de 36 meses, tu sabe disso, né? 3 anos, 3 vezes 12 dá 36, tranquilo. E o que vai ser avaliado
no probatório. Eu costumo dizer para vocês, pessoal, que o probatório é uma pequena pedra que está no caminho de vocês. Pequena por quê? Porque é fácil passar no probatório. Eu nunca vi alguém se reprovar no estágio probatório, tá? Por que pedra? Porque a pedra tem 5 letras, que são as iniciais dos 6 requisitos que vão ser avaliados no teu estágio probatório. Tu vai olhar para a palavra e tu vai ver que a primeira letra está na pedra. Quer ver? A de assiduidade, está aqui. A de assiduidade. Pontualidade, P de pedra, está aqui. Disciplina, está aqui o D. Eficiência, está aqui. Responsabilidade, está aqui. Relacionamento, está aqui. O R é o único que repete, tá? Memorizando a palavra pedra, tu vai estar memorizando as iniciais dos 6 requisitos que são avaliados no estágio probatório. E o que a banca faz na hora da prova? Ela faz, são avaliados no estágio probatório, exceto. A banca Fundatec adora fazer isso. E aí ela vai lá e coloca uma outra palavra. Por exemplo, ela coloca lá criatividade. Se aparecer na tua prova 5 palavras e uma delas for criatividade, o que tu vai pensar? Criatividade começa com a letra C. Opa, a palavra pedra não tem letra C. Então essa está errada. E essa que vai ser a resposta. Tranquilo? É isso aí. Maravilha. Decora a pedra e tu vai lembrar então dos 6 requisitos que estão aí presentes no teu estágio probatório, que serão avaliados, né? Parágrafo 1º é a condição para aquisição dessa estabilidade, a avaliação de desempenho, né? Claro, para tu adquirir estabilidade não basta trabalhar por 3 anos, tu vai trabalhar por 3 anos. Esses 6 elementos vão ser verificados e aí sim, se tu for aprovado, né, nessa avaliação, aí tu vai adquirir essa estabilidade. Essa avaliação, conforme o parágrafo 2º, ela é trimestral, tá? Ela é realizada por trimestre, essa avaliação. O parágrafo 3º diz que somente afastamento decorrente de férias que não vão prejudicar a avaliação do trimestre. Se tu tiver outros afastamentos, tu vai ter um prejuízo nessa avaliação. Agora, as férias não vão prejudicar a avaliação trimestral de quem está passando pelo probatório. O parágrafo 4º nos traz que os afastamentos que forem superiores a 30 dias, nesses casos, a avaliação do probatório fica suspensa até o retorno do servidor ao exercício. Como assim? Iniciou o trimestre, trabalhei 1 mês, aí fiquei 60 dias afastado. Quando voltar, vai trabalhar mais 2 meses para fechar o trimestre. Fica suspensa a avaliação enquanto o servidor está afastado. Eu não tenho como avaliar alguém que não está trabalhando. Como é que eu vou fazer isso? Só no caso das férias que a lei dá um desconto, tá? Parágrafo 5º. 3 meses antes de terminar o estágio probatório, a avaliação de desempenho do servidor será submetida à homologação, né? Então, 3 meses antes de terminar os 3 anos, tu já sabe se tu está aprovado ou não neste probatório. Aí tem algumas regras aí. Eu acho importante destacar o parágrafo 8º, tá? Verificado em qualquer fase do estágio probatório, durante esses 3 anos. Se em qualquer etapa o servidor tiver 3 avaliações negativas, resultado insatisfatório em 3 avaliações, aí ele vai ser exonerado. Então, é possível já no primeiro ano o servidor ser exonerado, porque ele vai ter as avaliações trimestrais, e se em 3 delas for constatado que ele tem resultado insatisfatório, ele já vai ser exonerado. Não precisa esperar os 3 anos para exonerar o servidor do probatório. Parágrafo 9º. Sempre que se concluir pela exoneração, aí o servidor ele tem vista do processo, ele vai ter acesso aos autos para saber o que lá consta, né? E ele vai ter um prazo de 5 dias úteis para apresentar sua defesa e indicar as provas que ele pretenda produzir. A defesa, quando apresentada, vai ser apreciada no relatório conclusivo, né? Por uma comissão que vai ser especiada pelo prefeito, né? A comissão do estágio probatório. Parágrafo 11. O servidor que não for aprovado no estágio probatório, aquele então que após o período probatório não obtém ao final resultado suficiente para ser confirmado no cargo, ele vai ser exonerado e reconduzido ao cargo anterior se ele estável. É o seguinte, pessoal. Muitas vezes, a pessoa é boa para um cargo e não é boa para outro. E aí tem um servidor do município como um cargo de nível médio. Sai o concurso, ele faz um concurso para um cargo de nível superior. Ele já é estável no cargo de nível médio. Aí ele vai no cargo ele assume o cargo de nível superior e ele não se adapta. E ele é mal avaliado. Como ele já era servidor antes, ele não vai ficar desempregado. Ele tem a oportunidade de voltar para o cargo anterior. E isso é a recondução. É o retorno de quem já é estável para o cargo que ocupava antes. Claro, para tu poder voltar, tu tinha que ser já estável nesse cargo que tu antes ocupava, tá? Essa é a ideia. Outra informação importante.
o servidor que é reprovado no probatório, ele não está sendo punido. Ele não fez nada de errado. Talvez ele não tenha feito nada de certo também, mas ele não fez nada de errado. Ele não está sofrendo uma punição. Porque quando um servidor é punido com a perda do seu cargo, isso se chama demissão. Demissão é uma penalidade disciplinar. Agora, o servidor que é reprovado no probatório, ele será exonerado, não demitido. Exonerado, tá? É isso que acontece com o servidor que é reprovado no probatório. Ele é exonerado, não demitido. Tranquilo, pessoal? Muito bem. O artigo 21 ainda nos fala, então, que nos casos de cometimento de falta disciplinar, inclusive durante o primeiro e último trimestre, o estagiário terá essa responsabilidade apurada por sindicância ou processo administrativo disciplinar. Então, mesmo que ele esteja no probatório, se ele comete uma infração, vai haver uma sindicância ou um processo para aplicar a penalidade para ele, se for o caso. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Temos agora as outras formas de provimento, né? Nós vimos já o provimento por nomeação, falamos sobre o probatório e agora nós vamos para outra forma de provimento, que é a figura da recondução. A recondução é quando alguém que já é estável num cargo volta para o cargo anterior, né? Esta é a figura da recondução. Eu gosto de dizer que a recondução é o retorno do estável. O estável, ele retorna para o seu cargo anterior. Como assim? Eu sou estável no cargo, passo no concurso para um outro cargo. Não passei no probatório desse novo cargo, eu posso voltar para o cargo que eu era estável. Isso se chama recondução. É esta a regra, tá? O parágrafo 1º, se a recondução ocorre nesse caso, tá? A lei está mal organizada, porque na própria lei ela diz também que no caso de reintegração de outro ocupante, o ocupante do cargo pode ser reconduzido. E isso está na Constituição também. Como assim? Vamos supor que eu ocupava um cargo, fiz concurso e passei para outro cargo. Aí estou ocupando meu cargo aqui numa boa, só que o anterior ocupante desse cargo foi injustamente demitido. E ele entra na justiça e ganha a sua reintegração. Para que ele possa voltar para o cargo tem que ficar vago. O que eles fazem comigo? Eu que cheguei depois, serei reconduzido para o cargo que eu ocupava antes. Aqui é outra hipótese, então, de recondução. Eu saio do cargo e volto para o cargo anterior. Então, nós temos essas duas hipóteses aí de recondução, tá? Embora aqui a lei tenha cortado, eu não sei por que motivo, essa segunda hipótese nessa parte, mas a própria lei depois vai falar nessa forma de recondução, tá? Muito bem. E aí o parágrafo 2º diz que essa recondução em razão do estágio probatório, né, somente poderá ocorrer no prazo do probatório em outro cargo. Como assim? O servidor que passa em outro concurso, esse primeiro exemplo que eu dei, ele tem 3 anos de probatório. Ele só pode voltar durante esses 3 anos de probatório. Depois que terminou o probatório, se ele vier a ter qualquer problema e vir a ser demitido em outro cargo, ele não vai poder voltar. É só quando ele não passa mesmo no probatório, tá? Parágrafo 3º. O que acontece se eu vou voltar para o cargo anterior e não tem mais vaga? Se eu sou reconduzido, só que o cargo que eu ocupava antes está ocupado. Neste caso, eu vou trabalhar até que surja um cargo vago. Como assim? Para ocupar um cargo, ele tem que estar vago, né? Vamos supor que existem 10 cargos e os 10 estão preenchidos. Eu fico junto com esses 10 trabalhando. Fica o município pagando para 11 e eu fico lá trabalhando sem cargo. Quando um deles se aposentar, se exonerar, sair fora, quando gerar vacância de um desses cargos, eu assumo uma dessas vagas. É essa a ideia deste parágrafo 3º, tá bom? Muito bem. Temos também a figura da readaptação. A readaptação, que também é uma troca de cargo, tá? Só que a readaptação é uma troca de cargo em razão de uma limitação na capacidade física ou mental do servidor, tá? Vimos aqui a recondução. Vamos agora falar sobre a readaptação. Na readaptação, então, o servidor tem uma limitação na capacidade física ou mental. E em razão dessa limitação, ele não pode mais desempenhar as funções do cargo que até então ele ocupava. E ele passa a desempenhar funções de outro cargo, né? Isso é a readaptação, então está aí o artigo 23, trazendo este conceito. O parágrafo 2º nos traz que ela vai ser efetivada em um cargo de igual padrão de vencimento ou inferior. Não vai ser readaptado o servidor para ganhar mais, ou para ganhar o mesmo, ou com que pague menos. Se ele for readaptado no cargo que o vencimento é menor,
ele vai ter assegurado o vencimento que ele ocupava antes. É o que diz o parágrafo 3º. Então, se ele no cargo atual ganha R$3.000 e ele é readaptado para um cargo que ganha R$2.000, ele vai trabalhar nesse cargo, mas vai continuar recebendo os seus R$3.000. Não pode haver redução da remuneração nesse caso. E o parágrafo 4º diz que se não tiver vaga, né, mesma coisa que a gente viu na recondução. Não tendo vaga, o servidor fica lá trabalhando, então até surgir uma vaga para ele preencher. Fica trabalhando e recebendo já normalmente. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Próximo vídeo a gente volta para continuar conversando sobre o Estatuto dos Servidores. E aí, já vamos conversar sobre a reversão. Dá um clique que eu já volto. Até logo.